Olá pessoal, nós vamos fazer mais um vídeo aqui. Aproveita que nós estamos nessa vibe, nessa vibe, brincadeira à parte. Aproveitando que nós estamos falando aí sobre moduladores, eu pensei, por que não fazer um comparativo com dois moduladores da minha coleção? Para a gente entender um pouco da diferença, por que eu adquiri esse modulador aqui, ó. Até não sabia que ele estava estragado, né? Quando eu comprei ele do rapaz lá. Mas quando eu vi, eu perguntei ele se já estava vendido. Ele falou que não. Aí eu falei, vou levar ele. Bom, eu deixei outros moduladores pré-abertos aqui, né? Soltei os parafusos. Vou mostrar para vocês. Vou começar por esse daqui. São dois moduladores da minha coleção. Deixa eu vir aqui, ó. Vejamos. Vocês vão ver que ele não tem quase nada. Ele tem aí o retificador. Aliás, ele tem um transformadorzinho, um mini chopper. A bobininha de 4.5, o indutor. Rapaz, você vai falar, mas não tem quase nada. É isso mesmo. Mas é extremamente eficiente, né? Funciona muito bem. Deixa eu tentar não soltar o fio aqui, que depois ele fica soldando. Esse aqui funciona perfeito, né? Deixa eu só virar aqui para vocês verem. Gente, vocês desculpem aí, já que eu tô tentando gravar aqui, então. Como que é esse modulador aqui? Vocês vão ver. Não sei se está dando para ver aí. Deixa eu pegar a chave aqui, ó. Que ele é com componentes discretos, porém tudo em SMD. Aqui a bobina de áudio tá por aqui assim, ó. Deixa eu ver onde ela tá. Aqui, ó. A bobininha de áudio tá aqui. Então tem outros dois transistores em SMD. E é isso aí, ó. Que simples. Gente, mas funciona perfeitamente bem. Deixa eu voltar ele aqui. Depois eu vou fechar de novo. Opa, ao contrário. Depois eu fecho ele, né? Só encaixar aqui. Aí. Só isso? Só isso. E esse daqui é um pouco diferente. Vocês vão ver que ele tem mais componentes. Também soltei aqui, ele tem as porcas aqui, né? Aqui, ó. Tem as arruelas. Mesmo esquema, parte de alimentação não vou falar, né? Mini chopper. O interessante é que esse aqui é com circuito integrado. Circuito integrado dedicado. Opa, espera aí. Então nós já identificamos a diferença, que é o principal que eu queria mostrar para vocês. Esse daqui, ele é com componentes discretos, ou seja, com eletrônica convencional. Esse daqui é em SMD. Eu não sou muito fã do SMD, mas é um mal necessário na tecnologia, né? Diminui o tamanho dos componentes, o valor da construção, né? O valor da mão de obra. O problema é que para alguns circuitos compensa mais você trocar uma placa do que trocar componentes. Dependendo do valor da manutenção, é melhor você trocar a placa. Você vai ter mais garantia, dependendo do tipo de aplicação que você vai ter com aquela placa. Eu não estou dizendo aqui só em relação aos moduladores de áudio e vídeo, ou modulador de RF. Bom, porém o SMD para mim é um mal necessário, apesar de fazer da eletrônica um pouco mais descartável, mas um mal necessário. Depois a gente pode até fazer um vídeo falando sobre isso. E aqui, apesar de ter muitos componentes, vocês vão ver em SMD, ele tem aqui do outro lado, deixa eu tirar aqui, ó, a ponte de diodos em SMD. Aqui algumas resistências, alguns resistores, também em SMD.
diodos em SMD, circuito integrado dedicado. Por que circuito integrado dedicado? Esse circuito integrado ele é específico para modulação de áudio e vídeo, assim como tem alguns circuitos integrados que são dedicados à telefonia, outros a microprocessamento, outros a processamento de áudio, processamento de vídeo, processamento de sinais, conversão de sinal analógico digital analógico, ou seja, é um circuito integrado dedicado, ou seja, ele tem uma função específica, ele é dedicado para modulação de áudio e vídeo. Os outros componentes também são em SMD, então os periféricos aqui, ele tem uma microstrip, que é uma bobina impressa, e deixa eu tentar mostrar aqui do outro lado, deixa eu ver aqui, aqui tem algumas numerações que vocês vão encontrar aqui, ó. Provavelmente que tem um chaveamento aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Me parece ser um resistor chaveando o TEP da bobina. Então, se colocasse uma chave DIP com os respectivos valores, mas aí a gente não tem os valores dos componentes, ele teria os canais respectivos ao chaveamento. Então, isso é calculado, isso é feito essa regulagem de fábrica, né? Com os instrumentos de fábrica, a gente não tem esse recurso aqui. Tem como eu fazer teste, mas não vou fazer. Eu detesto soldar SMD. Para ser bem sincero, ser bem honesto, eu rejeitei um par de serviço porque eu detesto SMD. Desculpa aí meu desabafo, mas não gosto. Sinceramente, eu prefiro mesmo componentes assim, ó, com resistores com 1/4 de watt de potência, né? 1/4, desculpe-me, com... não lembro se isso aqui é de 1/8, 1/4. Não, 1/4 são os comuns. Acho que esses resistores aqui são com 1/8 de watt de potência. Então você vê que eles são para corrente muito baixa, como é o fato do circuito aqui. Você não tem quase consumo de corrente aqui. Então não tem necessidade, né, de colocar. Geralmente a gente faz com 1/4 de watt, porque a gente aproveita aí sucata, componentes de sucata. Mas daria para fazer muito bem com esses resistores de 1/8 de watt de potência. Daria na mesma, o resultado é praticamente o mesmo, né, com a mesma tensão, só vai mudar algumas pequenas características do circuito. Então, pessoal, aqui a gente tem um transformador convencional, né, núcleo de ferro, e esses aqui são com núcleo de ferrite, para todos os dois moduladores aqui. Então as principais diferenças, esse aqui usa até um cristal, ele tem um oscilador de referência, então tá aqui, porque provavelmente ele vai travar o sinal, então ele tem um PLL interno, e isso é uma característica muito comum nesses circuitos integrados dedicados. Um exemplo é o MC1374 da Motorola. Se você observar, ele já tem um PLL interno, ou seja, ele já traz um circuito de correção de frequência, de estabilização de tensão interna. É claro que você tem os periféricos, os componentes externos, o tanque, a parte de fixação de vídeo, de filtragem de vídeo, os filtros de saída de RF, porém o processamento do sinal, ao invés dele ser feito todo dessa forma aqui, ó, estágio a estágio, etapa por etapa, a maior parte do trabalho, o oscilador, tudo é feito dentro do circuito integrado.
Então, a maior parte do processamento do sinal é feito dentro do circuito integrado. Como eu disse, para cada, se você pegar o datasheet, você vai ver que aqui tem os estágios correspondentes a cada pino em relação ao áudio, em relação ao tanque de sintonia, em relação à alimentação, a tensão de alimentação, a saída, enfim. E é bem simples, né? Isso aqui é um LA7169. Então é bem simples achar o datasheet dele aí na internet. Isso daqui até não é difícil não. Mas poderia ser qualquer circuito integrado. Esse ali está em SMD. Mas você tem circuitos integrados. Deixa eu colocar uma pausa aqui e vou pegar para vocês verem. Opa! Então, pessoal, aqui tem outros, né, circuitos integrados dedicados, né, para sinal de modulação de áudio e vídeo. Um exemplo aqui, ó, o TA8637 da Toshiba. Esse também é um circuito integrado dedicado para fazer modulador de áudio e vídeo. Tem aqui os famosos, né, TA7673, também são dedicados para essa função. E aqui tem um que ele é muito melhor, muito superior a todos que eu mostrei até agora, que é o TDA8722T da Philips. Funciona muito bem. Deixa eu tentar focar ali. Rapaz, que dificuldade, hein? Esse é o TDA8722. Qual que é a vantagem desse circuito integrado aqui? Assim como aquele MC 3375 ou 3374, eu esqueci a numeração dele, da Motorola, que são para tanto o VHF quanto o HF com controle externo de PLL, ou também você pode usar aí o I2C. No próprio datasheet mostra como você trabalha com I2C. O Yuri, aquele que eu mostrei aí, que fez uns PLLs, o Yuri é um camarada muito fera nessa parte aí, né? Cara fenomenal na parte de PLL. Ele fez um monte de transmissor com PLL, inclusive com esse daqui, o 8722. Se você colocar um regulador Zener de 0 a 30 volts para fazer a etapa de sintonia, você consegue sintonizar praticamente quase todos os canais, desde a faixa de VHF até o HF só com etapa de sintonia, né, com um VCO. Ou seja, ele funciona também como oscilador controlado por tensão. E também você pode adicionar aí um prescaler, uma etapa PLL aí externa, um circuito integrado dedicado para controle aí de PLL, para sintetizar a frequência. Então isso vai depender do gosto, da perícia de cada projetista. Mas esse daqui é fantástico. Tem como, né, você também montar ele com aquelas chaves, eu esqueci o nome com chaveamento. Esse foi o nome da chave agora, pessoal. Onde era vendido até o kit, né, na Europa, desses de transmissor feito com esse circuito integrado aqui, ó. Não só com ele, com outros modelos aí também. Inclusive nas revistas italianas tem projeto para esse, para os MCs da Motorola e para um outro circuito integrado que eu esqueci agora. Então esse daqui é um circuito integrado dedicado, um pouco melhor que a maioria que eu mostrei aí, pela funcionalidade dele, pelo tanto de recursos que você consegue adicionar de acordo com o datasheet. É feito na programação, né? Você usa aí o I2C para controlar ele, e pensa num circuito integrado massa. Quem já viu o funcionamento dele sabe que você consegue sintonizar qualquer canal aí. Então ele é indicado tanto para
moduladores de radiofrequência, quanto para osciladores, né, frequência intermediária. Por exemplo, se você for trabalhar com sinal de TV a cabo, ou aonde você precisa de muitos canais em V e UHF, você consegue trabalhar muito bem com esse tipo de circuito integrado. Bom, mas voltando aqui na comparação, para não ficar muito grande o vídeo dos nossos moduladores, então nós vimos a diferença, e é uma diferença gritante, né? Porque você precisa de uma placa bem grande, bastante componente, um número de transistores maior para fazer um modulador com componente discreto, e no modulador com circuito integrado dedicado, o número de componentes ele pode ser razoável, como nesse caso aqui, por ser em SMD vai ocupar pouco espaço, e você tem esse daqui que é extremamente econômico, faz a mesma função desse e a mesma função desse. Agora, nós temos três tipos, né, três estágios de evolução diferentes aí entre os nossos moduladores. Desde o mais complexo, não com mais complexo porque a tecnologia é mais avançada, mas porque demanda de mais espaço, como eu disse, de mais trilhas, né, maior espaço físico para você acomodar ele, até o mais simples, o mais sintetizado em questão de relação de quantidade de componentes. E todos têm praticamente a mesma função, que é converter o sinal de áudio e vídeo em radiofrequência para o canal 3 ou canal 4, que são os padrões de canais aí para trabalhar com a modulação de radiofrequência, já que são osciladores que oscilam numa frequência, comparado com os canais altos de VHF e com os canais altos de UHF, a estabilidade dele é melhor, as percas são menores, ou seja, é muito mais fácil você trabalhar com um oscilador com a frequência um pouco mais baixa, sem ter que sintetizar ela, sem ter que trabalhar com PLL, do que você trabalhar com as frequências mais altas, porque a probabilidade de você ter que usar um circuito de correção, de controle de tensão e outros circuitos aí que, além de encarecer o projeto, demandaria de mais espaço físico ou de mais circuitos integrados dedicados, como microprocessadores, Prescaler, transistores de saída especial que você vai precisar, porque geralmente quando você trabalha com um circuito integrado dedicado, a corrente é um pouco menor ainda, ou seja, você trabalha com a corrente, a potência de saída vai ser um pouco menor, o suficiente para excitar a sua saída, a sua entrada da TV, porém relativamente baixa em relação aos circuitos com componente discreto. Faz o teste para vocês verem, vocês vão entender o que eu estou falando. Isso aí é até plausível de teste, para falar a verdade, já que a ordem de sensibilidade é na faixa de microvolts ou microwatts. Então a saída aí, a sensibilidade, portanto ela pode ser dada em dB, geralmente para medidas de radiofrequência em decibéis, né, dBm, na verdade, medida aqui as saídas em dBm, mas pode também ser dada em microvolts ou microwatts, que são as potências de saída aí. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do comparativo. Me desculpem aí por qualquer equívoco, qualquer informação aí que a gente às vezes pode tropeçar, né? Tentando pensar, mostrar, segurar, mexer aqui, fica um pouco bagunçado, mas eu espero que vocês tenham entendido a intenção do vídeo. Se você gostou, dê seu like aí, recomende o nosso canal, indique os nossos vídeos, e é isso aí. Um abraço e até os próximos vídeos.